Então, boa tarde. Boa tarde. Estava falando que eu estou marcando com os alunos da minha disciplina da graduação de matemática na escola uma aula pública na Pequena África sobre história negra brasileira, certo? Que é ali naquela região que é chamada Pequena África, que é o Cais do Valon, no Cemitério dos Pretos Novos. E é uma aula que a gente já fez semestre passado na disciplina de formação que eu estava dando, algumas pessoas aqui, a Andréia foi. E a ideia é contar uma história, como diz o Samba da Mangueira, uma história que não está na história, né? Que não está na narrativa hegemônica da história, beleza? E a ideia dessa aula é discutir, especificamente, eu combinei mesmo com o professor que faz a aula, que é um professor de História da Educação Básica, e eu combinei com ele um pouco de discutir como a gente pode trazer isso para o ensino de matemática, beleza? Ou seja, mais ou menos na ideia, é na linha de discutir a Lei 10.639 no ensino de matemática, né? Como a gente pode trazer a Lei 10.639, alguém não sabe o que é? Tá. É a cultura negra, né? Isso. É a lei que obriga a cultura negra, que normalmente é identificada nas disciplinas de História e de Artes, né? E literatura. E literatura, mas na verdade a ideia é que seja em todas as disciplinas da educação básica. E aí a questão é como a gente pode trazer elementos da cultura negra e cultura de matriz africana brasileira para o ensino de matemática, né? Então, esse professor, que é o Flávio, ele faz essa aula pública, né? É um passeio, na verdade, por essa região do centro do Rio de Janeiro, que era a região onde acontecia a chegada dos navios que traziam as pessoas escravizadas e o comércio de pessoas escravizadas ali naquela região. E tem esse cemitério dos Pretos Novos, né, que basicamente é uma vala comum no qual eles jogavam os corpos das pessoas que não sobreviviam à viagem transatlântica na diáspora e recentemente foram encontrados, né, foram escavados, né, esses lugares. Então é uma aula nesse lugar na qual a gente vai tentar discutir um pouco também como trazer isso para a educação matemática, né? Beleza? É no Valon, né? É no Valon, naquela região. E eu estou marcando com os alunos de graduação e vai ser dia 9 de novembro, que é o único dia possível, porque é sábado, né? E fica entre dois feriados. Dia 2 é feriado, depois dia 16 é feriado enforcado, depois já fica muito no final do ano. Aí já tem consciência negra e começa a ficar tudo lotado naquela região, então o único dia que a gente conseguiu foi dia 9 de novembro. É sábado de 10 às 13. É com os alunos de graduação, mas aí quem quiser vir, eu botei o formulário lá, só preciso que vocês ponham o nome e e-mail que eu vou ter que mandar para ele. E ele cobra um valor de R$15 por pessoa. Mas ele abriu uma possibilidade de quem não puder pagar pode ir sem pagar mesmo, entendeu? Quem não puder pagar nem R$15, beleza? E vocês podem inclusive chamar outras pessoas, tipo namorados, namoradas, filhos, etc. Beleza? Hã? Porque Não, sim, mas quem são os 7 anos? Você leva criança de que ano? 10 anos tem. Então você leva todo ano suas crianças. Sim, Isso. Então quer dar um depoimento? Relatos diferentes. Primeiro que é muito impactante, né? É uma outra história que não tá realmente nos livros, né? As crianças questionam muito isso, professor, mas quando a gente lê sobre escravidão nos livros de história, ninguém fala sobre esse lugar, sobre esse espaço na nossa cidade. E aí no ano passado ainda calhou do Crivella ignorar totalmente que o Cais da Literatura se tornou patrimônio da humanidade, né? Então eles estão antenados nessa temática, eles acham impressionante ter aquele...
sítio arqueológico, né? Que é o caso do Valongo, no caso da Imperatriz ali, então eles ficam bem impressionados de ver que tem na cidade deles até alguma coisa que a gente trabalha muito, assim, né? De fonte histórica, né? Porque tem-se uma ideia de que as fontes históricas não estão no nosso país, né? Isso. Então, a gente não tem, né? A fonte histórica surge depois, né? Depois de 1500. Então a gente tenta muito focar nisso, das fontes históricas que estão no nosso país. Isso. É bem bacana. Andréia já fez outra vez, quer falar alguma coisa? Assim, eu estou tentando trabalhar, estou conversando com o pessoal, eu estou trabalhando um pouco a matemática do ponto de vista da história negra com os meus alunos. E aí a gente tentou fazer você, não conseguiu, então adiantamos de novo para agora, para novembro. E tento trabalhar toda essa abordagem com os alunos. E assim, eu gostei muito. Assim, eu estava conversando com a minha amiga que foi comigo, eu, como professora de matemática, não tive essa formação. E agora eu dou aula por essa formação porque eu trabalho com o PEJA. Então o PEJA trabalha muito interdisciplinar. Então você meio que se forma para trabalhar com o PEJA. Então como eu me formei para o PEJA, hoje em dia a minha matemática é totalmente diferente da minha matemática de 10 anos atrás. E aí agora eu estou buscando mais essa temática, trabalhar com os alunos dentro desse contexto. E eu, como professora, uma pessoa que tem acesso à cultura, tem acesso, não conhecia ali o espaço, não conhecia a história, do apagamento da história. Eu achei assim fantástico, mesmo sendo professora de matemática, que a gente não tem esse hábito, esse olhar, mas vale muito a pena mesmo, porque você vai para a matemática com outro olhar. Porque aí agora eu estou trabalhando na reorientação curricular do PEJA, aí eu lá, só eu levanto a bandeira. Eu falei, gente, a gente tem que tirar esse currículo branco, o currículo é branco, é europeu. Aí todo mundo olha pra minha cara, né? Porque assim, da matemática você falou isso. Mas eu criei um pouco esse olhar também através dessa aula. Vale muito a pena assistir, vou ter tempo duro, vale a pena. Legal. E esse trabalho interdisciplinar, assim, agora eu também vou falar porque eu dou aula de ciências sociais, eu dou aula de história e geografia também. Então, eu acho que essa temática você passa muito mais nas minhas aulas de sociais que de matemática. É mais difícil, você tem que fazer muito lindo isso aí, de voltar, porque eu acho mais difícil falar com a matemática do que com os sociais. Exatamente. Então, eu acho que do ponto de vista da história do Brasil mesmo, como o André falou, a Karen falou, é uma história que não está no livro, como o Sandro da Mangueira fala, né, muito sabiamente, é uma história que não está nos livros, uma história que é não só invisibilizada e apagada, como eu acho que por vezes ela é até meio romanceada, né, assim, a história que aparece, por exemplo, nas novelas da Globo, que fala da escravização dos povos africanos e dos povos autóctones, né, os nativos indígenas. É uma história que é contada meio romanticamente até às vezes, né? Quer dizer, que parece que foi uma coisa, exatamente. Então o grau de violência que aconteceu e acontece ainda, né, no Brasil desde a sua descoberta, entre aspas, não é muito, não tem assim, a ênfase que ele mereceria, né? E do ponto de vista da matemática é um desafio para a gente, né? Como a Karen falou. E eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Assim, é o objeto da tese da dissertação de mestrado do Johnny, né? A Lei 10.639 em Educação Matemática, e outros colegas aqui estão fazendo trabalho nessa linha aqui no temático, né? Na linha de trazer a cultura africana para o ensino de matemática. E é um desafio para a gente como fazer isso, mas é um desafio, mas é uma obrigação também, eu acho. E eu acho que tem uma dimensão disso, que é nas referências mesmo, no sentido, a gente tirar da invisibilidade as pessoas e as contribuições científicas e culturais dos povos africanos, né, assim, e mais uma outra dimensão dessa, que é mais difícil, pensar epistemologicamente a matemática a partir dessas referências, né, assim. Eu trabalho agora, já estou aprendendo, dar um beijo, um jogo africano de matemática. Aí estou treinando, primeiro sozinho, depois eu treinando com os alunos. Não, eu tenho um amigo, né, estava até como convite, eu fui assistir uma palestra dele agora, ele está trabalhando a história da África a partir das histórias e quadrinhos. E dos filmes do Pantera Negra, da Pixie e da Tempestade. Aí eu vou lá, começando a assistir essas aulas de lá, eu tiro alguma coisa que eu possa trabalhar
com a matemática. Aí foi lá que eu peguei esse jogo. Eu já pego o jogo, já vou trazer para trabalhar com Então, os alunos. o jogo, essa questão do jogo, eu acho que é até um bom exemplo que eu estou falando. Porque uma coisa é, tipo assim, esse jogo Mancala, né? Esses jogos que tem várias coisas de matemática, né? Eu não sei jogar esses jogos. Tem que aprender. Eu sei, eu até tenho um aí na minha sala, mas eu não sei jogar. Que tem em vários grupos étnicos da África tem jogos que tem parecidos com esse. Assim, mas eu acho que isso que exemplifica bem o que eu quero dizer com essas duas dimensões. Porque eu acho que uma dimensão é trazer o jogo materialmente, ou seja, tirar da invisibilidade. A gente só usa nos livros didáticos coisas e pessoas de referência europeia, branca. A cara da matemática na escola é masculina, hétero, branca e europeia, né? Então, a gente vai falar de Grécia hoje aqui um pouco, então por isso que é bom falar bastante disso. Então, uma coisa é colocar esse jogo como referência, né, de que matemática está acontecendo ali, que é o projeto do Abu, do nosso colega que é aluno de doutorado, né, que ele fala que mesmo em Moçambique as referências são eurocêntricas, né, as referências culturais ali das etnias das quais eles pertencem não chegam à escola. Então essa é uma dimensão que eu estou chamando de uma dimensão mais material. Mas uma dimensão mais epistemológica é a gente, no exemplo do jogo, por exemplo, é a gente tentar trazer para a escola como as pessoas entendem o jogo, né? Então, por exemplo, teve uma oficina na UF que veio um professor, não lembro de onde ele era, brasileiro, mas falar sobre esse jogo que tem uma dimensão assim, que não tem, que eles não chamam o outro de competidor, entendeu? Então a linguagem do jogo é assim, eu vou fazer a jogada tal com o meu vizinho. Então a pessoa que está jogando com você não é vista como um competidor, então é outra dimensão de jogo. Isso é uma coisa que eu falo muito, né? Porque eu acho que outro exemplo disso é a filosofia Ubuntu, né? Que é uma filosofia da África subsaariana, e que tem essa questão, todo mundo já ouviu falar em Ubuntu. É uma filosofia africana que basicamente tem como preceito básico: eu sou porque nós somos, né? Então o ser humano é entendido sempre na coletividade, né? Então a gente trazer isso epistemologicamente e metodologicamente no ensino de matemática pode nos ajudar a pensar numa matemática menos pautada por competição, né? E na aula de matemática eu acho que sempre tem uma coisa de falar quem é melhor. Qualquer aula na educação básica, mas matemática eu acho que é mais forte isso. De pensar quem é melhor do que o outro. E até a gente pensar, desconstruir as nossas ideias até de avaliação, que são muito focadas nisso, eu acho. Entendeu? Então o que se produz coletivamente? Isso que eu estou chamando de uma dimensão mais, que não é só no material, porque você pode ter uma aula de matemática com outras referências, mas com o mesmo modelo, né? Beleza? Então é desconstruir metodologicamente mesmo. Então acho que esse é um desafio que nós devemos nos impor, né? Eu acho. A Mancala tem diversas formas de se ver. A minha escola tem diversas. Mancala? Não, eu quero que é a diretora, o marido dela é engenheiro e morou na África há um tempo, e ela ia com frequência. E ela jogava muito nos hotéis. Aí ela veio para centro de escola, então cada sala tem, dá para fazer um material barato. Sim. Caixa de ovo. Pois é. Bolinha, né? Semente. O que eu tenho aí é com semente. Que eu ganhei quando eu fui em Cabo Verde. Então, é isso. Tem até um texto que eu acabei de escrever com esboços sobre essas coisas que eu estou falando. Depois eu vou compartilhar lá com vocês. Eu acabei de escrever mesmo ontem. E eu vou botar lá no grupo depois, com algumas ideias disso que eu estou falando, mas muito assim iniciais. Eu acho que é uma coisa que a gente não pensa, a gente tem que pensar, né? Beleza? Vitor, a sala vai ser de 10 às 13? Sim. E a gente passar e-mail? Não, eu botei lá no Google Classroom um link para um formulário. Tá. Aí bota o nome lá, porque eu tenho que mandar para o professor a lista de pessoas.
entendeu? E pode trazer, como eu falei, podem trazer cônjuge, etc. No caso, o Christian tem quantos anos? Vai fazer 4 de dezembro. Então, 4 é pequeno, né, pra isso, eu acho. Hã? É. Não, você levar ele aqui, ó. Oi? Ele tem que subir as escadas lá, né? Não, eu tô falando, não é nem pra questão física, é porque é uma história É chocante. chocante. Bem Porque chocante. pra ele eu acho que Pra Mas 4 é anos chocante, eu a acho gente que pode mais. pensar, né? vai fazer 4 de dezembro. Sei lá, acho que é. Sim. Mas então, pode levar outras pessoas, tá? Mas só tem que botar o nome lá, porque depois eu tenho que mandar a lista pra ele. Mas às vezes ele nem percebe. Depende de você. Vai te perguntar. Bom, a história é pesada. Exato. Enfim, e a ideia é que seja mesmo. Enfim, agora passando ao tópico aqui, quer dizer, essa discussão faz parte da matéria, né, obviamente. Mas passando ao tópico que eu tinha planejado. Então, hoje, a gente vai falar de números reais, certo? Então, eu quero falar basicamente de retomar algumas coisas que nós já falamos de como os gregos pensavam em grandezas incomensuráveis, certo? Que foi o que a gente já discutiu aqui um pouco, e falar da construção dos números reais na matemática contemporânea por meio de cortes de Dedekind, né? E há uma que eu vou falar assim bem em linhas gerais, tá? Porque é uma construção que é muito técnica, né? Então eu quero falar da ideia. A construção detalhada por Dedekind tem no livro do Cássio, que está em PDF lá na plataforma, mas ela é bem técnica. O que eu queria focar aqui é a ideia do Dedekind, e muita gente interpreta que tem uma inspiração nas ideias incomensuráveis, que eu vou começar a falar, que são inspiradas no Eudóxio. Tá legal? Quer dizer, que são atribuídas ao Eudóxio, né? Na verdade, não tem fontes históricas, nada que diga diretamente dessa pessoa Eudóxio, mas tem referências a ele no trabalho do Euclides. Então, no trabalho do Euclides, quando fala de incomensurável, ele se refere a um matemático antecessor dele, chamado Eudóxio, né? Beleza? Então é atribuído a Eudóxio, certo? Então, como eu já falei aqui, né, um pouco, essa ideia de grandezas incomensuráveis dos gregos é uma ideia que era discutida num campo puramente geométrico, tá certo? A gente tinha aquela questão, né, da separação entre o mundo das grandezas e o mundo dos números, sobre a qual a gente já falou aqui, tá? Beleza? Certo? Então, basicamente a ideia que eu vou escrever em seguida, uma descrição, vamos dizer, em termos contemporâneos, da definição de proporção do Eudóxio, tá certo? Estou falando que é uma descrição em termos contemporâneos, que a definição original era completamente retórica. Tá legal? Eu já falei isso aqui um pouco, né? Matemática grega nesse período, né, de Euclides, etc., que é mais ou menos século III antes da Era Comum, é totalmente retórica, né? Por isso que é uma descrição. Mas a ideia de grandezas incomensuráveis é aquela que a gente já falou aqui, de que a gente quer comparar duas grandezas, né? Vamos pensar como segmento, só a princípio, beleza? Mas pode ser qualquer duas grandezas da mesma espécie, beleza? Mas a gente quer comparar dois segmentos. Comparar em que sentido? Verificar quantas vezes, digamos assim, um cabe dentro do outro, tá? Então eu vou tentar, e o que significa isso? Significa medir esse segmento maior, por exemplo, em relação ao segmento menor, beleza? Não precisa ser maior ou menor, aqui no desenho. Eu posso medir uma coisa com a unidade maior do que aquilo que eu quero medir, é só esse caso mais simples aqui, beleza?
Então eu quero medir esse segmento em relação a esse, ou seja, é verificar quantas vezes esse cabe dentro desse, beleza? Então a situação mais simples possível, só estou recapitulando coisa que a gente já falou aqui, tá? Algumas aulas atrás. A situação mais simples possível é quando isso cabe um número inteiro de vezes dentro desse, beleza? Quando isso aqui não cabe um número inteiro de vezes dentro do outro, qual é a primeira estratégia? É subdividir. Então, uma segunda situação mais simples é quando eu consigo encontrar uma subdivisão desse segmento que caiba um número inteiro de vezes dentro do outro. Beleza? Certo? E nesse caso, a gente diz que essas duas grandezas são comensuráveis. Tá legal? Certo? Então, a etimologia da palavra comensurável todo mundo entende também, né? É comensurável significa literalmente duas coisas que podem ser medidas juntas, ou seja, que tem uma subunidade comum, né? Ou seja, existe uma outra grandeza que cabe simultaneamente um número inteiro de vezes dentro dessa e dessa. Beleza? Certo? E o caso menos simples é o caso incomensurável, quando a gente não consegue encontrar uma subunidade comum que caiba um número inteiro de vezes dentro dessa e dessa. Beleza? Certo? E aí, na matemática grega, tem a constatação da existência de grandezas comensuráveis, que a gente fez a demonstração aqui, que também foi uma demonstração descrevendo, porque não foi uma demonstração retórica, porque eu não sei fazer demonstrações, né, essa linguagem retórica que os gregos usavam, mas a gente tentei reproduzir os passos dessa demonstração, que é aquela do lado da diagonal do quadrado. Beleza? Certo? Bom, aqui que é uma primeira constatação de que existem grandezas que não são comensuráveis. Beleza? Deixa eu escrever a definição. Tá beleza? Então a definição é essa aí, tranquilo? Certo? Bom, aqui nessa definição tem muitas observações importantes, né? Uma primeira observação importante, que a gente vai voltar a falar sobre isso ao longo da aula de hoje, no contexto do ensino de matemática, é o seguinte: é que eu acho que a gente já até perguntei isso aqui, mas para mim, pessoalmente, a existência de grandezas não comensuráveis é altamente não intuitiva. Certo? Beleza? Então, se a gente fizer a pergunta, será que existem, quer dizer, pergunta é, eu sempre consigo uma subdivisão comum que caiba um número inteiro de vezes para ambas?
Se a gente pensar com a memória, nós que somos professores de matemática provavelmente responderemos que sim. Porque nós sabemos que responder essa pergunta equivale a responder na matemática contemporânea se existem ou não números irracionais. Como nós já aprendemos que existem números irracionais, então pensando com a memória, a resposta é provavelmente sim. Mas se a gente conseguir fazer um exercício de esquecer essa memória e pensar com a intuição, ou seja, se colocar no lugar de quem está aprendendo isso, a resposta é provavelmente não. Concordam? Porque para mim a intuição diz que não é possível. Eu vou conseguir uma subdivisão minúscula, tipo 1 bilhão de vezes, que vai caber ali. Tranquilo? Certo? Então isso nos mostra, que é uma coisa que eu quero voltar a isso na segunda parte da aula, isso nos mostra a dificuldade de ensinar números irracionais na educação básica. Beleza? Que é altamente contraintuitivo. Outra dificuldade em ensinar números irracionais na educação básica é que os números irracionais, como a gente vai ver ao longo do dia de hoje, eles atendem a uma necessidade de consistência teórica da matemática, mas eles não atendem a uma necessidade empírica no sentido do campo sensível das coisas. Quando a gente vai medir com uma régua a diagonal do quadrado, a gente vai achar 1,4. Se a régua for muito precisa, alguma coisa além disso, mas como é que a gente chega ao raiz de 2 no sentido de convencer os alunos de que aquela medida ali, ela não pode ser escrita na forma de fração? Ou seja, como a gente coloca para os alunos a questão de que é necessário inventar números além das frações. Tranquilo? Certo? E exatamente essa questão que eu acabei de anunciar, para mim, é a questão mais importante da educação básica. Né? Toda essa discussão que eu tenho feito de matemática problematizada e não problematizada tem a ver com isso. Eu defendo que no ensino médio, por exemplo, não é importante um aluno entender o que é um número real ou o que é um número irracional. Não vai entender. Que é super conceito matemático, não vai entender no sentido do formalismo matemático. A gente vai ver que é um conceito super profundo matematicamente, mas o que é importante ele entender é qual é a questão, né? Qual é a necessidade de você inventar um novo tipo de número além dos números racionais. E os números racionais têm um apelo concreto, os números reais não têm. Então essa necessidade é uma necessidade de dar consistência a uma teoria matemática formal. Então essa é uma dificuldade. Tá claro? Beleza? E em geral, grande parte dos livros, né, nem sei como tá, isso acho que mudou um pouco, mas apresentado assim, raiz de 2 é um número irracional e ponto, né? Assim, né? Muitas vezes os livros apresentam assim. Isso, beleza? Tipo assim, raiz de 2 é um número irracional porque algum dia alguém demonstrou, né? Que é aquele argumento cala a boca menino, né? Certo? Você não vai entender isso mesmo, alguém demonstrou, então acredite. Beleza? Se não é uma raiz padronizada, então... Isso, exatamente. Então, é isso que eu chamo de uma matemática não problematizada. Beleza? Então essa é a questão. É ele ser afetado com a necessidade de ir além dos números racionais. Eu acho que esse é o objetivo que a gente tem que ter na educação básica. Beleza? Não dar as respostas. A gente tem uma educação básica em matemática muito orientada para dar as respostas. Né? Certo? E mesmo para quem vai seguir carreira na área de exatas, isso é ruim. Porque o pensamento matemático que é exigido nas carreiras das áreas de exatas é formular perguntas, né? Beleza? Bom, então essa é a definição. E outra observação importante sobre essa definição, que a gente já falou bastante aqui, mas sempre é bom ressaltar, sobre essa ideia, né, de incomensurabilidade na matemática grega, é que
é o olhar anacrônico. Esse é um exemplo que é muito discutido, né, nas perspectivas historiográficas, assim, matemáticas mais recentes, do olhar anacrônico para a produção científica de outras culturas, certo? Com relação àquela famosa crise da matemática grega, beleza? Então, qual é a questão? Existe uma narrativa histórica convencional segundo a qual a descoberta das grandezas incomensuráveis na matemática grega teria provocado uma crise. E essa crise estaria relacionada com o fato dos gregos não considerarem, ou seja, não expressarem a comparação entre duas grandezas como números, da forma que a gente expressa hoje. Tá legal? Certo? Então, isso é um olhar anacrônico, porque isso retrata exatamente a questão de você olhar o diferente como deficiente, no sentido de que, nessa narrativa convencional, o fato dos gregos não considerarem a comparação entre duas magnitudes, entre duas grandezas, como um número, isso é entendido como uma deficiência. E essa deficiência teria provocado essa crise dos incomensuráveis. Só que essa crise só aparece no olhar de quem olha essa discussão com os olhares da matemática contemporânea. E aí o que os autores mais recentes, inclusive a Tatiana, argumentam é de que não há nenhuma evidência histórica, nenhum documento histórico que se refira a uma crise dos incomensuráveis. Certo? Então, para os gregos, eles tinham uma formulação para isso, que não falava de número racional, ou de algo que possa ser associado a número racional, não falava de número racional, mas não há nenhuma evidência de que isso em algum momento tenha sido um problema para eles, um obstáculo para eles. Beleza? Certo? Bom, eu insisto muito nisso, que eu acho que essa questão do olhar anacrônico é muito importante para a gente pensar como professor, numa dimensão macropolítica, que é a dimensão que é essa, que é olhar outras culturas, né, olhar com um olhar de deficiência, e olhar também o nosso aluno com um olhar de deficiência, né, que é uma dimensão mais micropolítica, certo? Das relações na sala de aula e tal. Então essa questão de olhar o diferente como deficiente é uma questão que a gente tem que fazer um exercício permanente de desaprender isso, né? Beleza? Então, algum comentário aqui sobre isso? Agora eu vou escrever a definição de proporção, tá? Também é atribuído a Eudoxo, que é difícil, tá? Essa definição. Beleza? Certo? Tá. O conceito de proporção, que eu vou escrever a definição em seguida, ele é muito importante para a gente, na matemática contemporânea, chegar ao conceito de número real como uma grandeza, como um objeto matemático abstrato, tá? Por quê? Porque lembra, quando a gente, lá no começo do curso, também já falei isso aqui, eu propus uma forma possível de estruturar o conceito contemporâneo de número a partir de duas ideias básicas, que são contagem e medida, né? Então a gente tem basicamente uma ideia de contagem que pode ser desdobrada numa ideia de medida. Tá legal? Beleza? E o conceito que é fundamental na passagem de contagem para medida é o conceito de unidade. Tá legal? Certo? Porque aqui, quando a gente fala de contagem, a gente assume que a gente não vai subdividir a unidade, e quando a gente fala de medida, a gente assume que a gente vai subdividir a unidade. Tá legal? Seria a ideia de discreto contínuo. Tranquilo? Certo?
Então, aqui nessa passagem, a ideia que é fundamental é a ideia de unidade. Unidade atômica de um lado e unidade divisível do outro, certo? O conceito de incomensurável, a ideia de incomensurabilidade também é fundamental nessa passagem, porque é graças à incomensurabilidade que a gente pode dizer que existe mesmo uma ideia de medida que é além da ideia de contagem, certo? Por quê? Porque no caso comensurável, a gente pode reduzir a medida à contagem, concorda? Certo? Porque a gente pega uma subdivisão da unidade, tranquilo, uma subunidade, e agora, mudando para aquela subunidade, a medida vira contagem. Então, a gente vai medir isso aqui em metros. A gente, se achar 3 metros, é uma situação de contagem. Se achar 2,5 metros, a gente muda para centímetros e aí vira uma situação de contagem. No caso incomensurável, é a situação na qual a medida nunca vira contagem, porque você não consegue uma subunidade comum. Então, aí no caso aqui, medida mesmo é uma coisa além de contagem. Então, é por causa da existência das grandezas incomensuráveis que tem essa distinção, né? Tá claro? Beleza? Bom, e aí, por outro lado, a gente tem a passagem, que aí é uma característica da matemática contemporânea, para o conceito abstrato de número, certo? Então, a gente vai passar para aqui números naturais, e a gente vai passar aqui para números reais. A gente poderia esmiuçar mais esse quadro, né, dizendo que no caso comensurável vai chegar nos números racionais, no caso incomensurável, no caso geral, né, vai chegar nos números reais. Mas o que eu quero destacar aqui é que os números reais, na matemática contemporânea, são objetos matemáticos que servem para expressar medidas. Tá legal? Beleza? E como existem medidas, grandezas incomensuráveis, a gente precisa, para expressar medidas, a gente precisa desse objeto que vai além do número racional. Tá beleza? Certo? Na verdade, a gente só precisa de números racionais porque existem números reais. Senão, podia ser só número natural. Porque era uma questão apenas de mudar a unidade. Beleza? Né? Então, a própria existência na matemática contemporânea de abstrações tem a ver com o número real, né? Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é, nessa passagem, que é um salto de abstração, de contagem para números naturais, a ideia fundamental que faz essa passagem é a ideia de correspondência 1 a 1, que a gente já falou também. Ou injeção em termos mais formais. Por quê? Porque qual é a passagem da abstração? A abstração da qual eu estou falando aqui é uma abstração da natureza. Lembrando que abstrair, no caso, significa desconsiderar, certo? Então aqui eu estou dizendo que por meio de uma ideia de correspondência 1 a 1, a gente chega nos números naturais abstraindo a contagem da natureza, porque esse objeto matemático número natural é o mesmo objeto matemático que a gente usa para contar qualquer coisa, independente da natureza da coisa, né? Analogamente, o objeto matemático número real é o mesmo objeto matemático que a gente usa para medir qualquer coisa, independente da natureza da coisa. Beleza? Então a gente faz, por exemplo, o número real, um número real aí qualquer, 2, qualquer coisa, é o mesmo 2, qualquer coisa que a gente fala para falar 2, qualquer coisa metros e 2, qualquer coisa litros ou quilômetros por hora ou qualquer coisa, independente da natureza dessa coisa, ou metros quadrados, etc. Beleza? Certo? Tranquilo? Então, analogamente à correspondência 1 a 1, a ideia que tem um papel análogo a esse, nesse salto de abstração, é a ideia de proporção.
certo? Por quê? Porque de forma análoga, certo? Que eu vou falar que tipo assim, esse conjunto, esses dois conjuntos aqui, certo? Tem o mesmo número natural de elementos porque existe uma correspondência 1 a 1 entre eles. Beleza? Certo? De forma análoga, eu vou falar, por exemplo, que, vamos dizer, fazer um desenho minimamente inteligível. Certo? Eu quero dizer que a medida dessa grandeza em relação a essa unidade é 2 e a medida dessa grandeza em relação a essa unidade é 2. Tá? Vou desenhar até diferente, desenhar uma área, para ficar bem coisas de... Beleza? Faz de conta. Aqui é uma área. Isso aqui é uma área 2, isso aqui é um comprimento 2. Sempre recorrendo a Arquimedes, né? De fazer desenhos imprecisos de propósito. Então posso falar que é de propósito que eu estou fazendo isso. Então, beleza? A medida disso aqui é 2. Então é o mesmo 2, mas eu estou falando do número real 2. É o mesmo número real 2 que eu uso para expressar essa medida em relação à unidade e essa medida em relação a essa unidade também. Concorda? É o mesmo 2. Então esse é um 2 que é abstrato da natureza, porque por um lado ele está falando de um comprimento e no outro está falando de área. Certo? Então a ideia que permite essa abstração é uma ideia de proporção. Porque o que eu estou dizendo aqui, por que é o mesmo 2? Porque essa unidade aqui cabe dentro desse segmento tantas vezes quanto essa unidade cabe dentro desse segmento. Tá beleza? Certo? Então essa é uma ideia de proporção. Tranquilo? Então, na nossa matemática contemporânea, a ideia de proporção tem um papel fundamental para chegar a número real como uma coisa abstrata, como um objeto matemático abstrato. Tá tranquilo? Certo? Algum comentário? Tá. E na matemática grega também existia uma teoria de proporções. Certo? Aí, voltando àquela questão do anacronismo, a diferença é que eles lidavam então com proporções, mas eles não interpretavam, como a gente faz aqui, nessa passagem de abstração, eles não interpretavam uma proporção como um número. Uma proporção era uma proporção, ponto. Ela não era encapsulada como um número. Tá tranquilo? Certo? Tá. Então, pode apagar isso aqui. Algum comentário? Estamos na boa? Está alguém viajando completamente? Tá? Certo. Fala. Dessa vez não foi não, completamente. Não? Não, dessa vez não. Tá. Tá fluindo. Tá fluindo. Beleza. Tá. Então agora a definição de proporção. Tá? Essa definição também, eu vou escrever, eu não posso falar que é a definição de proporção de Eudoxo, porque eu não vou escrever ela retoricamente. Tá? Então é uma definição inspirada na ideia de Eudoxo. Certo? Então, eu vou pegar sejam A, B, C, D. Quatro grandezas de mesma espécie. Beleza? Então,
Certo? Então, eu vou escrever aqui, né, essa definição de proporcionalidade A para B, assim como C para D, usando, porque, repara, eu não vou pensar em A, B, C, D como números, pensa como segmentos. Então, eu tenho que expressar uma ideia de proporcionalidade usando só as ferramentas geométricas que eu tenho. Beleza? Então, basicamente, a ferramenta geométrica que eu vou usar aqui tem que pensar assim, que a matemática grega era construções geométricas. Então, coisas que podem ser feitas por meio de construção correta com passo. Então, no caso, o que eu vou usar aqui é multiplicar uma grandeza por um número, que é o que a gente já falou aqui, certo? Que é justapor essa grandeza N vezes. Tranquilo? Certo? Então, então eu vou dizer que as grandezas são proporcionais se acontecer o seguinte. Beleza? Posso apagar o lado de cá? Pode. Tranquilo? Então, o que eu estou dizendo aqui é que NA igual a ND, ou seja, sempre que existirem dois números naturais de tal maneira que NA seja igual a ND, então NC vai ser igual a ND também. Beleza? E eu estou usando aquela construção geométrica de multiplicar um segmento por um número. Tranquilo? Certo? Então, por exemplo, se eu tiver beleza? Faz de conta que esse aqui é o meu A, B, C e D. Tranquilo? Então, nesse desenho que eu estou fazendo aqui, eu estou vendo que B está para A, assim como D está para C, concorda? E como é que essa definição expressa isso? Certo? Essa definição expressa isso porque se eu multiplicar o A por 3 e o B por 2, concorda? Eu vou obter dois segmentos iguais. Então eu estou dizendo que 3A é igual a 2B. Beleza? Certo? Tranquilo? Então, da mesma forma, que eu não vou fazer um desenho aqui, que não precisa, 3C é igual a 2D. Então, eles, embora tenham tamanhos diferentes, o tamanho de B em relação a A é igual ao tamanho de D em relação a C. Tranquilo? Certo? Tá legal? Outra maneira de pensar isso, se a gente pensar com os olhos da matemática contemporânea, é que A está para B, assim como A está para B, assim como C está para D, assim como N está para N. Concordam? Pegando aquilo ali, beleza? Certo? Tá tranquilo? Não acabou a definição não, tá? A definição tem um defeito ainda. Mas olha só, tá claro isso aí? Certo? Então, só um parênteses, né? Como eu falei, isso aí era enunciado de forma retórica, né? Eu acho legal porque de forma retórica parece um poema, isso eu acho. Porque assim, eles falavam assim, né? 4 grandezas de mesma espécie, porque não tinha da A, B, C, D, né? Não tinha simbolismo. Então, 4 grandezas de mesma espécie
são proporcionais a primeira para a segunda, assim como a terceira para a quarta, se sempre que um número multiplicado pela primeira for igual a outro número multiplicado pela segunda, então o primeiro número multiplicado pela terceira será igual ao segundo número multiplicado pela quarta. Perceberam? Então era tudo assim, né? Demonstrações eram assim. Não tinha como dar um nome a um objeto. Era tipo aquele que não sei o que, era se referindo às coisas. E pra gente é muito difícil pensar, pra mim pelo menos é muito difícil pensar dessa forma. Eu só sei isso aí que eu já decorei. Beleza? Certo? Bom, aí o que está faltando para completar essa definição? Está faltando uma coisa. Essa definição, por enquanto, tem um defeito grave, que é o seguinte: ela só dá conta do caso comensurável. Porque isso aqui só vai acontecer, certo? Quando A, B e C, D forem comensuráveis. Porque está vendo aqui que apareceu a razão entre elas é um número racional. Concorda? E eu só consegui fazer essa proporção, só consegui fazer essa construção aqui porque elas têm uma unidade comum. Beleza? Então dizer isso aí é equivalente a dizer que elas têm uma unidade comum. Certo? Então, se eu estou dizendo que, no caso desse exemplo aqui, quando eu multiplico A por 3 e B por 2, eu encontro segmentos congruentes, certo? Isso é equivalente a dizer que quando eu divido A por 2 e B por 3, eu encontro uma unidade comum, concorda? Beleza? Tá tranquilo? Tá? Então, essa definição, né, por enquanto, do jeito que ela está enunciada aí, ela só dá conta, ela não é genérica, ela só dá conta do caso comensurável. Tranquilo? Certo? Então, como é que os gregos resolviam o caso não comensurável? Como é que Eudoxo resolveu o caso não comensurável? Não sei se era Eudoxo, como se atribui a Eudoxo que na matemática grega se resolveu o caso não comensurável. Porque no caso não comensurável, eu não consigo, esses números aqui não existem. Certo? Não consigo o número A, não é que eu multiplico uma, vai dar. Eu nunca, né, você dizer que você não consegue uma subunidade comum é equivalente a dizer que você não consegue um múltiplo comum. Então eu não vou conseguir nunca multiplicar isso por um número e outro pelo outro de forma a dar igual. Beleza? Então eles resolveram isso assim, ó. Certo? Então, olha só. Eu não consigo multiplicar por números naturais e achar os segmentos congruentes. Então, quando eu não consigo isso, se for o caso comensurável, eu só preciso da primeira linha. Mas para o caso não comensurável, eu preciso das outras duas. O que as outras duas estão dizendo? Sempre que eu multiplicar A por um número e o resultado que eu encontrar for menor do que B multiplicado por um mesmo número, a mesma coisa vai acontecer entre C e D. Tá tranquilo? Certo? Beleza? E se for maior, também da mesma forma. Tá? Agora vou traduzir isso para a maneira como a gente pensa. O que o Eudoxo como a gente pode interpretar isso que o Eudoxo está falando na nossa matemática? Ele está sanduichando a razão entre A e B entre duas frações. Na nossa matemática a gente pensaria dessa forma. Então, na nossa matemática, qual é o problema disso aí? É olhar para a razão entre A e B, concorda? Certo? Nesse caso aqui,
que é o caso no qual A e B são comensuráveis, certo? Essa razão entre A e B, ela é expressa pela razão entre dois números naturais. Então a gente diz que essa razão é um número racional. Beleza? Certo? Mas no caso não comensurável, certo? O que eu quero dizer com essa razão ser expressa por dois números naturais, quer dizer que a razão entre as grandezas é a mesma razão entre esses dois números. Certo? Nesse caso não comensurável, a razão entre as duas grandezas não pode ser expressa pela razão entre dois números. Ok? Certo? Então, o que essa primeira linha diz? Essa primeira linha diz que qualquer fração, eu vou botar aqui M1 e N1, que for menor do que... Não, aí seria N, né? Não, no caso é maior, tá errado. Não, mas... Não, se eu escrever assim, tanto faz. Eu vou escrever assim, ó. N1 sobre N1. Isso, N1 sobre N1. Beleza? Certo? Tranquilo? Certo? Então, qualquer fração que for, a linha 1 está dizendo, em outras palavras, qualquer fração que for maior que A sobre B, também será maior do que C sobre D. Porque tem que entender, sim, isso aqui é para todo, eu escrevi M ali, mas é bom colocar um para todo, né? Isso é para todo número natural. Sempre que acontecer isso, também acontecerá isso. Beleza? E a terceira linha está dizendo isso aqui, ó. Professor, a gente já está considerando uma classe de equivalência também para essas frações formadas por números que não são inteiros? Não, ainda não. Isso aqui eu estou falando uma coisa informal. Entendeu? Depois, em seguida, eu vou falar qual é a constituição qual é uma constituição formal possível. Entendeu? Tá, beleza? Certo? Tá? Então, o que essa linha 2 e essa linha 3 estão dizendo? Elas estão dizendo que qualquer fração, então, essa razão aqui, ela não pode ser expressa como razão entre números naturais. Certo? E essa outra razão aqui também não pode ser expressa como razão entre números naturais. Então, como eu digo que existe uma proporção entre essas grandezas, né? Ou seja, que essas duas razões são iguais, certo? Repara que na matemática grega não existia igualdade entre razões, tá? Aqui eu já estou pensando anacronicamente mesmo. Por quê? Porque a razão não era um objeto, beleza? Para a gente a razão é um objeto, que é um número, beleza? Mas, no caso, aqui essa razão não pode ser expressa como uma razão entre números. Essa razão aqui também não. Então, como é que eu estabeleço a proporcionalidade? Ou seja, como é que eu digo que essas razões são iguais? Eu digo o seguinte, qualquer razão entre um número que for maior do que a primeira também será maior do que a segunda. E qualquer razão entre um número que for menor do que a primeira também será menor do que a segunda. Tranquilo? Certo? Então, pensando da maneira que a gente pensa hoje, que é representando essas razões na reta real, certo? É como se o AB tivesse aqui, tranquilo? Certo? Então, eu vou considerar todas as frações que estão aqui, desse lado, e todas as frações que estão aqui desse lado. Tranquilo? Então, não pode acontecer essa situação aqui, por exemplo. Certo? Porque
se acontecesse essa situação aqui, existiria uma razão M sobre N aqui no meio, que seria maior do que a B, mas não seria maior do que a CD. Concorda? Então, a única maneira disso aqui acontecer, pensando na maneira como a gente pensa hoje na reta real, é essa daqui estar no mesmo ponto. Tá tranquilo? Equivalente você falar igualdade mesmo, né? Isso. Mas falar dessa maneira é pensar da maneira que a gente pensa hoje. Certo? Por quê? Porque senão a gente ficaria horas aqui, seria legal também. Mas seria uma outra disciplina. Porque os gregos não pensaram dessa forma para chegar nisso aqui. Então, uma coisa que é interessante da gente pensar é tentar mergulhar na matemática grega e como eles entendiam que isso aqui era uma forma de estabelecer proporcionalidade. Porque não era assim, porque eles não tinham nenhuma dessas formas de pensar. Certo? Eu estou sendo anacrônico mesmo, eu estou assumindo isso, eu estou traduzindo isso aí para a maneira que a gente pensa. Porque isso aqui é muito difícil de entender, eu acho. Certo? Mas isso aqui, deu para entender? Não, só quando você jogou ali na tela. Pois é. Beleza? Tá? Isso, rapidinho. Isso aí, na verdade, é uma ideia que é uma ideia assim, muito importante na matemática grega, que é essa ideia de sanduichar dos dois lados, que é o método, que era o método da exaustão, né? Então eles usavam argumentos desse método da exaustão para dizer que duas coisas que era sempre um argumento que era baseado no que eles chamavam de dupla redução ao absurdo, né? Que era basicamente dizer, como você está sanduichando por baixo e por cima, então as coisas têm que ser iguais, porque senão aconteceria isso aqui. Eu poderia passar de uma e não passar da outra. Tranquilo? Então essa condição de sanduichar dos dois lados era uma coisa muito usada na matemática grega, né? A área do círculo, né? Esses argumentos. Beleza? Argumentos de quadratura, por dupla redução ao absurdo. Só que certamente não era assim, porque não existia fração. Tranquilo? O desafio é pensar naquilo ali sem pensar em fração. Que eu estou trazendo para a fração mesmo, para a gente conseguir pensar. Beleza? Mas a ideia é uma ideia de sanduichar. Certo? Tá legal? E que depois foi usado em outras coisas, né? Sim. Teorema de Smith, teorema de Sim. Conforma. Na matemática grega isso é muito usado. Na matemática contemporânea também, mas com outra formulação. Entendeu? Beleza? Que aí tem teorema de sanduíche, exatamente essas coisas. Ivo. Não, eu falar que essa dificuldade também tem relacionado também para a gente ver pela primeira vez em análise na graduação a parada de Epsilon e tal, né? Então, Então, agora vamos começar a ver essas paradas de Epsilon. Exatamente. já tão próximo quanto se queira as situações. Então, esse é o objetivo desse curso. Um dos objetivos é esse, né? É tentar dar sentido a essa parada de Epsilon à luz dessa discussão anterior toda aí. Né? Que eu acho que essas paradas de Epsilon ficam sem sentido. Uma coisa assim. Certo? Então, trazendo agora já para a matemática contemporânea, então qual é a ideia de número real? Pode apagar aqui essa definição. Vitor, eu só não entendi bem a representação. Eu estou com essa representação na reta, coloca A sobre B, C sobre D. É porque pra gente hoje A sobre B e C sobre D são números. Certo. Certo? Para os gregos não. Mas pensando da maneira que a gente pensa, A sobre B e C sobre D como números, então eles podem ser localizados na reta. Certo?
Então, se eles podem ser localizados na reta, eles não podem ser diferentes, por quê? Porque se eles fossem diferentes, teria uma fração aqui no meio. E aí furaria essa coisa aqui. Porque teria, que eu estou dizendo que toda fração que é maior que A sobre B também é maior que C sobre D. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Agora, como isso se formula na matemática contemporânea? Na matemática contemporânea, a gente tem, como eu estava falando ali, uma representação que na matemática grega não existia, que é a famosa reta numérica. Tá legal? Certo? Então, a gente pensa que um número real... Então, por um lado, vamos pensar que essa reta numérica é uma reta na qual, uma vez que eu fixo uma unidade, certo? Então, eu fixo uma unidade nessa reta numérica. Então, eu estou chamando isso aqui de 1. Certo? Beleza? Uma vez que eu fixei uma origem e uma unidade, então, nessa reta numérica, eu posso representar qualquer medida. Tá legal? Certo? Como é que eu represento uma medida 3? Eu represento essa medida 3 assim. Certo? Que é por meio da operação geométrica de multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes. Tá certo? Beleza? Como é que eu represento uma medida 5 meios, por exemplo? Ou 5 terços, Como é que eu represento a medida 5 terços? Eu pego essa unidade, divido por 3, tranquilo? E multiplico esse coelho por 5. Tá? Então, eu vou chegar aqui. Beleza? Certo? Então, dessa maneira, eu consigo representar todos os números racionais, M sobre N. E aí os negativos também, considerando a ideia de orientação. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Mas, então eu vou pegar nessa reta aqui e representar todos os números racionais. Tá legal? Certo? Mas aí eu vou constatar o seguinte: se eu representar todos os números racionais, certo? Essa reta não vai ficar completa. Por quê? Porque eu já constatei que existem medidas que não podem ser representadas por números racionais. Tá legal? Então, como é que eu posso fazer isso? Uma vez que eu já demonstrei que a diagonal do quadrado não é comensurável em relação ao seu lado, eu posso chegar nessa reta aqui e construir um quadrado cujo lado seja essa unidade que eu coloquei aí. Beleza? Aí eu estou fazendo isso tudo com operações euclidianas, né? Ré compasso. Aí eu posso desenhar a diagonal, chegar aqui com o compasso e fazer assim. Beleza? Essa diagonal, eu vou até apagar isso aqui. Essa diagonal vai cair num ponto dessa reta. Tá legal? Mas como eu já demonstrei que isso aqui não é comensurável, essa medida não pode ser representada na forma de fração. Beleza? Logo, nessa construção geométrica, o ponto no qual essa medida cai é um ponto que não está marcado por nenhuma fração na forma n sobre n. Não? Tá. Olha só. Então, por um lado, eu marco todas as frações aqui. Beleza? Esse procedimento que eu marquei 5 terços aqui me permite marcar qualquer fração. Eu divido a unidade em n partes e multiplico por n. Não posso. Eu estava falando dos racionais com meus alunos. Só para fazer 5 terços já não rolou. Não consegui, eu não sei se é porque eu já estava discutindo isso aqui, aí a gente quer elaborar um pouco mais. Mas assim, os meus alunos não conseguiram ver essa representação de número racional. Eu sei que ele ficou deficiente,
as provas, os resultados, e eu não consegui ver, então eu ainda não cheguei agora seria os números irracionais, mas eu acho que eles não entenderam essa representação de colocar na reta os racionais. Aí eu nem sei se vou dar o passo de ir para o... Você não teve? É. O que tem me quebrado é porque parece que os racionais preenchem a reta. Então, daí para você explicar que dá para colocar mais gente ali. Eu sei. Então, mas isso que a André está falando é um passo anterior a isso ainda. Era isso, né? não foram. Agora, como fazer isso sem muito limitado, resolver diagonal, mas porque antes, pra mim antes. Primeiro veio os irracionais. Eu tentei fazer com o que eu fiz. Eu faço, porque como eu vejo, eu não tenho ordem, eu consegui o currículo, mais ou menos. Aí eu tinha trabalhado a área. Aí eu ia contar, mas nem contar. Eu fiz experimento com os alunos com um barbante, com a régua para medir os objetos da escola. Maravilhoso. Saiu medindo tudo, medindo lixeira, medindo prato na cozinha e voltava as medidas. Nenhuma chegou perto do valor. Aí eles ficaram tudo olhando para mim. E eu sem graça, né? E o objetivo da atividade é chegar no valor de pi, aí eu já está 3,6, 3,4. Aí eu tive que. Aí eu fiz o. Não, eu fiz o roteiro. Aí eu peguei o computador, fiz o roteiro do pi com GeoGebra, para chegar o valor para eu poder pelo menos discutir que as medidas não podiam ser, tem que se aproximar, lá, usar calculadora. Mas assim, eu gastei 2 ou 3 aulas para a gente chegar só no pi. E agora eu já até desisti, sinceramente, de mudar o número de personagens. Pode apagar isso aqui. Então, assim, pode. Você vai ter dificuldade, assim, que eu vejo, é como falar de irracional com um aluno que nem entendeu o racional. É. Não, mas calma. Tô calmo. Você está trazendo duas dificuldades. Eu acho que a primeira dificuldade é como falar de número racional. Uma vez que ele tenha pensado nisso, a gente pensa na outra. Entendeu? Isso eu também não sei a resposta. Alguém me pode ajudar? Não, tem mais uma dúvida ainda. Sim. Porque eu estava até falando com a Danúbia. Quando a gente começa a ensinar frações, elas aparecem mais no contexto de relação, né? Então você tem a parte do bolo que foi consumida, você tem a parte pintada. E aí a fração, aquele ente matemático, são 2 números, né? Tem um número em cima, um tracinho do embaixo. E depois vocês viram o número mesmo, né? Não é? Além da relação, né? 1/2, 2/3, vira um número. Sim. E aí essa passagem aí também é muito complexa. É, exatamente. Então, eu acho que até essa fala da Cecília pode ajudar a cultura da Andréia, porque eu acho que é nessa complexidade que a gente tem que investir, né? Que é exatamente essa questão, quando é que uma relação vira um número? Até a gente pode pensar, para os gregos não virava. Exatamente aí que está. Para os gregos isso sempre é uma relação em pontos. Em momento nenhum isso vira um número. E além disso, para complicar a cabeça do aluno, pelo menos no livro lá que tem na que eles estão trabalhando, aparecem na relação com os números decimais, né? Então tem a fração como relação, depois a fração como número, e logo em seguida você divide o número pelo outro e chega num número decimal. Porcentagem, né? Exatamente. Então, número decimal a gente vai discutir depois, na prova. Eu quero falar de número decimal, quer dizer, representação de qualquer base, que acho que nos ajuda a pensar em número decimal. Até eu não gosto dessa fala, número decimal. Vou levar representação decimal. Porque o número é um número, né? Porque se usa essa linguagem, número decimal, eu acho ruim. Entendeu? Alguns livros já têm mudado, já vem representação. Já vem representação decimal. Ainda mais número decimal é só número não inteiro, né? Tipo assim, 15. Também é decimal. Mas enfim, aí eu acho que essa fala da Cecília é importante, porque aí é que tá, acho que é um ponto crucial. Quando é que uma relação vira número? Eu acho que para trabalhar com isso, tem que trabalhar com a ideia de unidade, né? Assim, porque quando a gente divide a pizza em 8 pedaços, chocolate, a gente está tomando a unidade pizza, certo? Então, é como a gente está medindo a pizza. Então, é trazer a ideia de unidade, a ideia, todas aquelas interpretações de frações que falam na educação básica, a ideia unificadora delas é a ideia de unidade. Eu acho que é isso, assim, a sensação que eu tenho dessa dúvida que a Cecília falou, é isso que é pouco trabalhado. Porque isso fica só na relação e não
se discute a relação em termos de medida. Porque o que é uma relação? Uma comparação. O que é uma comparação? Uma medida. Então eu acho que tem que trazer isso para a medida, a situação de pizza e chocolate, tipicamente, trazer a situação de pizza para a medida e da medida relacionar com a reta. Né? Beleza? Tem um projeto do livro, mas eu acho que você tocou num ponto que é importantíssimo. Tem um projeto do livro de números racionais lá, que a Letícia, o Fábio da Cima, o Humberto, que está bem bacana. Que eles estão trabalhando com números racionais, que é aquele projeto Um Livro Aberto. Né? Alguém já olhou isso? Então, está bem legal lá, eu acho. Depois eu posso botar o link lá na plataforma para vocês saberem. Certo? Essa atividade de medir o avante, o perímetro da circunferência, eu acho que mais mostra para o aluno que o pi é racional do que o irracional. Então, essa questão do pi já é outra coisa que é mais difícil, tá? Vamos voltar já a essa questão do pi, que eu acho importante. Eu acho que a situação do pi na educação básica, a meu ver, é uma situação muito particular. Tá? Eu vou te falar por que eu acho isso. Mas eu queria falar um pouco mais antes do raiz de 2. Certo? É previsto que os números irracionais a gente começa a ver só lá no 8º ano. Então, isso aí eu não sei responder. Só que aí chega lá no 6º ano, tem a área da circunferência, o perímetro, a área do círculo, o perímetro da circunferência. E aí eles falam do número pi, mas como se fosse uma entidade. Então, isso é uma maluquice. Baixou o pi ali e tá. E no livro que eu uso, quando ele apresenta lá na tabela dos números irracionais, ele faz aquela apresentação de que é um número que eu não represento como forma de fração, e aí ele tem, eu não sei se é uma parte do professor ou se é para tudo, mas ele fala disso aí, mas ele não, o pessoal fala assim, se você pegar a diagonal do quadrado, fizer um quadrado sobre uma régua e baixar a diagonal dele, você vai ver que não dá para medir. Ponto. Exatamente. Vou ver como o câmbio medir. Isso aí. Então é isso que esse tipo que o Marcos exemplificou é exatamente a questão da equação dos números racionais. Repara só, o que a Cecília falou vem antes. Tem vários problemas aqui que estão sendo levantados. O que a Cecília falou é como a gente unifica as diversas interpretações de fração que são trabalhadas na educação básica. Certo? Eu acho essa reflexão chave. E a proposta que eu tenho para isso é, a gente tem que trabalhar, para mim o conceito unificador é o conceito de medida de unidade, que é pouco trabalhado. Então quando a gente fala de pizza e chocolate, não se fala nisso, por exemplo. Beleza? A outra questão que aí vocês trouxeram é a questão do teorema de Pitágoras. Aí eu acho que é um erro mesmo. E não pode ser nessa ordem, porque senão fica uma coisa completamente maluca. Como é que você vai falar de raiz de 2 sem falar de teorema de Pitágoras? Certo? Acho que aí é questão que tem que mudar a ordem. A gente fala tudo de área. Lá no oitavo, mas eu não sou área do círculo. Não no área do círculo, não no problema. Eu botei porque aí vira uma coisa. Vira uma coisa que não tem sentido nenhum para o aluno. Como é que a gente vai dar algum sentido para isso se não tem uma discussão mínima? Beleza? Outro exemplo diferente que eu acho disso. Eu sou contra discutir multiplicação e divisão de fração no Fundamental 1. Eu acho que tem que ser no Fundamental 2. Acho que no Fundamental 1 a gente deve trabalhar fração, soma e subtração. A gente faz multiplicação de fração por um número inteiro. Mas se faz no Fundamental 1 multiplicação de fração por fração, não faz? Não, mas outros lugares fazem. Eu já trabalhei em escola que tinha. Então, multiplicação e divisão de fração por número inteiro, ok. Mas de fração por fração, são aqueles contextos que a gente falou, de interior, exterior. Eu acho que não sei qual é o ganho de fazer isso no Fundamental 1. Eu acho que é uma situação parecida. Entendeu? Aí parece aquela coisa, o aluno tem que chegar no 5º ano sabendo não sei o que, entendeu? Mas é feito de uma forma muito mais procedimental do que
né? E aí eles não conseguem fazer graficamente. Eles decoram. Nossa, aí eu levo uma surra, porque eles querem conferir fazendo curtinho. Eles sabem fazer, você coloca a divisão, coloca uma explicação de fase, eles decoram uma regra, né, que a divisão você investe, que é uma explicação, mas eles não sabem por quê. Eles sabem fazer. Aí, quando você dá proporção, a história do multiplicar cruzado, né, na proporção, e na multiplicação de frações, você tem, porque qual o sinal que está no meio, né? Se é igual ou se é multiplicação? Pois é. Então, e um outro problema é isso da abordagem não problematizada, que o Marcos falou. Você fala assim, esse número não pode ser medido, ponto. Entendeu? Não dá, né? No caso de colocar uma regra, desenhar coisinha, dá pra medir. Pois é, a questão é essa. Empiricamente dá pra medir. É isso aí. Né? Ou então fala assim, raiz de 2 não é uma dízima periódica e ponto. Entendeu? E sendo que aí o pi é outro caso que eu quero falar depois, tá? Mas o raiz de 2, você pode trabalhar a representação decimal do raiz de 2. Entendeu? Por aproximação. Certo? Então, você pega qual é o número que é elevado ao quadrado dá 2. Certo? Isso aí dá para trabalhar, assim. Isso tem algumas letras. Pois é. Certo? Então todo mundo sabe o que é que eu estou falando, né? Então, primeira coisa é constatar que esse número está entre 1 e 2. Por que está entre 1 e 2? Porque quando você quer um número que elevado ao quadrado dê 2, certo? Então, que número é esse? Beleza? Aí a primeira coisa é constatar que esse número aqui, se eu colocar 1, ele fica menor. Se colocar 2, ele ultrapassa. Então é um número entre 1 e 2. Beleza? Aí chuta 1,5. Se a gente levar 1,5 ao quadrado, dá quanto? 2,25. 2,25. Então passou. Então é um número menor do que 1,5. Beleza? Aí você vai botar 1,4, dá quanto? 1,96. Tá, beleza. Eu não sei essas coisas não. 1,96. Você é o quadrado. Então, com isso, a gente pode ter, porque repara, essas aproximações, elas me fornecem as casas decimais do raiz de 2 com precisão. Quer dizer que isso aqui é dizer que o número é 1,4 pontinhos. Tá legal? Certo? Né? E aí assim a gente pode ir continuando com a calculadora, que não vai obrigar a aluna a ficar fazendo essas contas. Com a calculadora a gente pode ir continuando. Beleza? Dá mais trabalho, mas então, faria mais sentido para ele. Pois é. Mas aí, então, em vez de falar, porque aí o que a gente tem? Tem as demonstrações que raiz de 2 é irracional, que eu vou fazer agora, tá? Aí, eu acho que em vez de chegar e falar logo, né, que esse número aí não é uma dízima periódica, certo? O aluno fazendo esse exercício vai surgir essa reflexão. Será que alguma vez seu aluno já sabe dízimas periódicas antes? Certo? Será que alguma hora isso aqui vai ser uma dízima periódica? Certo? Como é que a gente pode ter certeza? Eu não vou ficar calculando isso aqui para sempre. Certo? Como é que a gente pode ter certeza que isso nunca vai ser uma dízima periódica? Tranquilo? Certo? Então, vou falar isso agora. Mas o que eu estou falando é, se a gente for, vê se vocês concordam com isso ou não, tá? Eu acho que numa sala de aula suficientemente madura, digamos assim, se a gente for propondo esses exercícios, os alunos vão se perguntar se alguma hora isso vai se repetir ou não. Isso, exatamente. Eu falei, olha, o objetivo da atividade é esse. Vai, continue, divide aí, vai fazer. É isso aí, na verdade eles ficam esperando que uma hora vai repetir. Exatamente, então isso que eu acho que é o principal. Eu acho que o principal
é propor essa atividade para que surja na turma essa questão, certo? Beleza? Porque se surge na turma essa questão, porque aí isso leva a coisas muito mais avançadas, mas se surge essa curiosidade na turma, essa curiosidade eu acho que faz as pessoas estarem mais suscetíveis a ouvir coisas mais avançadas. Mas é exatamente essa a diferença entre problematizar e não problematizar, que eu estou problematizando. Ou seja, eu estou fazendo a questão emergir e não dando logo a resposta. Tá? Então, beleza, eu acho que o ponto que eu acho principal aqui é essa curiosidade aparecer na turma. Aí, uma vez que ela apareceu, então como é que a gente pode ter certeza? Beleza? De que nunca vai aparecer. A gente vai ficar calculando até 100, 1000, 1 milhão. Como é que a gente pode ter certeza que isso nunca vai se repetir? Tranquilo? Certo? Aí, a primeira coisa, para poder responder essa pergunta, os alunos têm que ter anteriormente clareza de que dízima periódica é equivalente à fração. Certo? Que é uma coisa que a gente vai discutir também depois da prova, o que significa representar um número em decimal, tá? Então, depois a gente vai falar bastante disso, escrever aqui na base 7, toda essa brincadeira. Beleza? Mas aí, para isso, dízima periódica é equivalente à fração. Tá legal? Os alunos minimamente já têm que ter essa clareza, para minimamente entender o que eu vou falar em seguida. Tá legal? Certo? E isso aqui, em geral, tem procedimentos de conversão, né? Que você converte fração para dízima periódica por meio do algoritmo da divisão, beleza? E converte dízima periódica para fração por aqueles métodos lá de multiplicar por 10, né? Aí tem uma regra para isso, horrível. Quantos 9, não sei quantos 9, não sei quantos 0, mas tem métodos para converter dízima periódica para fração. Tranquilo? Certo? Então a ideia aqui é que tem que ter clareza que toda fração pode ser representada por dízima periódica e toda dízima periódica pode ser representada na forma de fração. Ou, em outras palavras, os números que não são dízimas periódicas são os números que não podem ser representados como fração. Tá legal? Beleza? Certo? Bom, aí tem as demonstrações. Vamos fazer. Pode apagar isso aqui? Pode? Vai tirar foto isso aqui? Pode. Então, olha só. Eu vou pegar um número x, que eu quero que seja x ao quadrado igual a 2, e vou supor tranquilo? Isso aqui é um argumento, eu vou falar basicamente 2 argumentos. Os 2 são argumentos de absurdo, tá legal? Isso aí seria para mostrar para os alunos? Não, sim. Então, mas eu quero acabar vou fazer as demonstrações e depois a gente discute isso. Como é que a gente mostra para os alunos? Tá? Ou seja, o que eu estou propondo aqui? Eu estou propondo que para essa abordagem para o aluno, primeiro tem que ter aquela problematização, que é você provocar a curiosidade de será que aquele número vai ser uma dízima periódica ou não, beleza? Aí, uma vez que essa curiosidade está colocada na turma, a gente tem condição de fazer algum argumento formal, tá legal? Então eu vou fazer 2 demonstrações aqui, e a discussão é como a gente pode adaptar essas 2 demonstrações para a educação básica. Não sei também para que ano, 8º, ensino médio, não sei para que ano. Mas a questão é como a gente pode colocar essa argumentação na educação básica. Levando em consideração também que não é importante que os alunos entendam completamente a argumentação. O que é mais importante
é os alunos, eu acho, que eu defendo, é os alunos terem a curiosidade. Então o que tem que estar sólido na cabeça do aluno não é saber fazer a demonstração, é ter a curiosidade que conduz a demonstração e saber que existe uma demonstração, ou seja, que não é uma coisa que alguém resolveu, que não pode pronto, entendeu? Então eu acho que o papel da educação básica, da gente apresentar demonstrações ou argumentações de alguma forma, é desconstruir argumentos de autoridade, entendeu? Então não precisa o aluno entender completamente, mas é entender que existe uma demonstração, beleza? Então a discussão agora é como a gente pode fazer isso na educação básica, certo? Mas tendo também isso em mente, que não tem problema se não ficar totalmente claro, entendeu? Bom, então basicamente são argumentos de absurdo, tá? Então eu quero demonstrar que isso aqui, esse número tal que x2 igual a 2, não é uma fração, certo? Beleza? E eu vou supor que ele seja uma fração. Tá? Então os argumentos de absurdo, né, eles são dessa estrutura. Eu vou supor que uma coisa acontece e vou chegar numa conclusão contraditória. Logo, isso não pode acontecer. Tá? Certo? Então, a primeira... Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Certo? Beleza? Oi. Num deles sim. Pode... Vamos botar irredutível. Eu vou falar aqui dois argumentos. Para um deles ser irredutível é importante, para outro não. Mas acho que isso do irredutível não é um problema, né? Porque os alunos já conhecem, em geral, fração irredutível, tá certo? Beleza? Então eu pego isso aqui e elevo ao quadrado. Tá? Isso aqui tem que ser igual a 2. Certo? Beleza? Em outras palavras, eu tenho que ter n2 é igual a 2n2. Certo? Tranquilo? Então, esse n e esse n, que são o numerador e o denominador dessa fração, um tem que ser, se a fração ao quadrado é do 1, isso aqui tem que ser o dobro do outro. Beleza? Certo? Bom, então um argumento é o seguinte: se isso aqui acontece, se n2 é igual a 2n2, então isso significa que n2 é par. Tá certo? Por quê? Porque n2 é 2 vezes alguém. Então isso é a definição de número par. Esse n2 aqui é um número inteiro, beleza? Então n2 é 2n2, então n2 é um número par. Aí, se n2 é um número par, então o próprio m é um número par. Por quê? Porque a gente está usando o argumento de que quando a gente eleva um número ímpar ao quadrado, ele continua ímpar. Né? E quando eleva um número par ao quadrado, ele continua par. Então, se m2 é par, isso só pode acontecer se o próprio m é par. Certo? Se o m é par, significa que ele é 2 vezes alguém para algum número natural, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, se eu tenho isso aqui, né? Então eu vou ter que n2 vai ser igual a 4k2, tá certo? Elevando ali ao quadrado. Agora eu pego esse n2 igual a 4k2 e substituo aqui. Tranquilo? Então eu vou ter que 4k2 é igual a 2n2, portanto n2 é igual a 2k2, tá beleza? Certo? Logo, n2 é par. Se n2 é par, pelo mesmo argumento aqui, o próprio n é par. Pronto, qual é o problema?
ela não é irredutível, porque eu chego que tanto o numerador como o denominador é par. Então essa fração não pode ser, é uma fração que não teria uma forma irredutível. Sempre eu poderia continuar dividindo. Beleza? Certo? Então, esse é um argumento. O outro argumento é o seguinte. O outro argumento ele usa, basicamente, a unicidade da decomposição em fatores primos. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, o argumento que eu não vou nem escrever, eu vou falar só. O argumento que eu vou usar é baseado no fato de que todo número natural só pode ser decomposto em fatores primos de uma única forma. Tá legal? Certo? Então, eu vou pegar o M e decompor em fatores primos. Certo? Quando eu elevo isso ao quadrado, eu vou ter a decomposição em fatores primos do N2, concorda? Beleza? Tá? Porque, por exemplo, qual é a decomposição em fatores primos de 6? É 2 vezes 3. Então, qual é a decomposição em fatores primos de 36? É isso aqui, concorda? Beleza? Então, o que acontece? Todo número natural que é um quadrado perfeito, na decomposição em fatores primos, só aparecem expoentes pares. Beleza? Certo? Tá? Se pegar um menos sem graça, por exemplo, esse aqui. Certo? Beleza? Né? Então eu estou pegando aqui a decomposição em fatores primos de 12. Beleza? Que é essa aqui. Então, como é que eu obtenho a decomposição em fatores primos de 144? Eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Então, quando eu elevar ao quadrado, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar todos os expoentes por 2. Então, qualquer quadrado perfeito vai ter uma decomposição em fatores primos na qual todos os expoentes são pares. Certo? Beleza? Então, olhando para cá, eu estou dizendo, se eu estou dizendo que N2 é igual a 2N2, então eu estou dizendo que N2, certo? Que é o mesmo número aqui. Se é o mesmo número, ele só pode ter uma decomposição em fatores primos. Concorda? Mas qual é o problema? Se ele só tem uma decomposição em fatores primos, o fator primo P igual a 2, que 2 é um número primo. Ele está elevado a um expoente par desse lado e a um expoente ímpar desse lado. Certo? Por quê? Porque no N2 ele apareceu elevado a um expoente par, que pode inclusive ser 0, mas é um expoente par. Quando eu multipliquei por 2, eu aumentei em uma unidade esse expoente. Então, de um lado, ele aparece, o P igual a 2, ele aparece com um expoente par que pode ser 0. E do outro lado, ele aparece com um expoente ímpar. Beleza? Então, isso quebra a unicidade. Esse número aqui, ele tem duas decomposições de fatores primos diferentes. Então, o absurdo é esse. Tranquilo? Certo? Então, a pergunta é: como eu posso adaptar isso para a educação básica e para que etapa da educação básica eu posso adaptar isso? Isso pode ser um tema do trabalho que vocês têm que fazer no final da disciplina. E repara que eu estou falando adaptar e adaptar mesmo. Tranquilo? Certo? Não é fazer a demonstração formal, mas é, por exemplo, fazer argumentações que, em vez de usar letras, se usem números. Tipo assim, você pode fazer: faz de conta que isso aqui fosse uma fração. Que fração seria essa? Beleza? Será que poderia ser... sei lá, fala uma fração aí. Maior do que 1. Será que pode ser 5/3? Aí por que não pode? Entendeu? Beleza? Certo? Então é pensar como esses argumentos
Primeiro, qual dos dois vocês acham mais fácil? Esse aqui ou com decomposição em fatores primos? Primeiro para vocês. Eu gostei Essa primeira foi a segunda? Não sei porque eu já vi parecido mais tempo. Para você, o aluno. Também? Quando você mostrou primeiro, A primeira, não, eu fala. achei muito. Não é superficial para poder mostrar, mas eu achei muito forçado, só o irredutível. Né? Porque no final que você vai chegar aqui, não é irredutível. Não é Mas isso é suficiente para amarrar todas as possibilidades de modificação? Então. Essa segunda não, a segunda eu acho que fechou. Então, na verdade, no fundo, o argumento da primeira ele se baseia no seguinte fato: toda fração tem uma forma irredutível. Então, aqui, o absurdo está no fato de que eu teria uma fração que sempre poderia ser reduzida. Ela não teria uma forma irredutível. Beleza? E a segunda, o absurdo está no fato de que todo número natural tem uma decomposição única. Na verdade, que repara, o que faz o absurdo acontecer é você encontrar um número com duas representações diferentes. Entendeu? Beleza? A minha maior dificuldade, eu acho, não sei se estou falando besteira, mas a minha maior dificuldade seria em associar o fato do número não ter uma representação em multiplicação ao fato da representação decimal dele não ser uma dígita. Não, tudo bem, isso aí é outra questão. Isso aí tem razão, isso aí é outro problema, tá? Mas é que eu estou adiando essa discussão mesmo. Por quê? Porque depois a gente vai fazer muito essa discussão, porque aí a gente vai falar, por que eu estou adiando essa discussão? Porque essa discussão eu quero fazer relacionando com a ideia de sequência de séries. Entendeu? Porque na verdade, quando você fala da representação decimal do número, isso é uma série. Isso é um somatório infinito. Entendeu? Beleza? Mas isso aí eu estou, por enquanto, congelando. Certo? Congelando assim, suponha que o aluno tenha entendido isso. Beleza? Então, como é que fica isso aqui? Depois a gente vai voltar, na outra semana a gente vai voltar a falar muito disso. Certo? Beleza? Então assim, isso é uma outra coisa. Para a primeira demonstração. E se fosse para a raiz quadrada dos 3? Então, para a raiz quadrada de 3 seria o mesmo argumento. Entendeu? Que esse daí? Sim, que eu chegaria que os dois teriam que ser múltiplos de 3. Entendeu? Na verdade, isso aí serve. Mas é na hora de levar um quadrado, você consegue fazer isso? E o pareamento é você. Consegue. É mais fácil de ver, né? Não, é na segunda demonstração, eu falo na primeira. Na segunda eu pegaria o fator primo 3. Mas a Paula está perguntando se você tiver o quadrado igual a 3 nessa demonstração. Não, mentira, eu pegaria o fator primo 2, né? Porque eu teria multiplicado por 2. Não, né? Ali vai ficar. Aí teríamos pegado por 3. Tá certo, teria o fator primo 3. Isso. Mas nessa história, você pensou disso. Semi ao quadrado é par, M é par. Então é por 2, pô, bacana, mas é o. A raiz de 2. É múltiplo de 3. Mas aí o quadrado você múltiplo de 3. E o quadrado você múltiplo de 3 pelo próprio número você múltiplo de 3, é isso? Isso. Fácil. O problema é se fosse raiz cúbica, né? Aí muda a demonstração, não muda assim. Vitor, nessa segunda demonstração, você falou que a decomposição de fatores primos, quando é de um número quadrado, sempre os expoentes dos fatores decompostos não são pares, né? Multiplicado por 2. No caso ali, tem um quadrado, então do outro lado teria que ter fatores decompostos que os expoentes são quadrados. O N2 também é um quadrado, então ele já tem isso. Aí fica sobrando 2, é isso? É isso. A potência do 2 é 1 aí, talvez. Tá. Entendeu? Tipo assim, faz de conta que o N, a decomposição de fatores primos do N vai ser, por exemplo, 2 ao cubo vezes alguma coisa. Então o N2 vai ser 2 à sexta vezes alguma coisa. Aí faz de conta que o N também fosse 2 ao cubo vezes alguma coisa. Aí o N2
seria 2 a sexta vezes alguma coisa. Quando eu multiplicar por 2, vai ficar 2 a sétima de um lado, 2 a sexta do outro. Isso não pode acontecer. Porque como eu estou falando de decomposição de fatores simples, tem que ser os mesmos fatores e os mesmos expoentes. Entendeu? Beleza? Bom, a gente não vai resolver essa questão agora. É uma questão para a gente ficar pensando. Pode até voltar a discutir isso nas próximas aulas. Mas o que eu quero destacar dessa discussão é que eu acho que o mais importante é ter aquela problematização. Então, em vez de falar logo raiz de 2 é irracional, é aquela exploração, né? Você ficar procurando a representação decimal do raiz de 2 é uma exploração que pode provocar essa questão. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Eu não sei qual é a argumentação. Beleza? Que vai funcionar. Certamente não tem uma resposta única para isso. Né? Uma vai funcionar numa turma, outra não vai funcionar na outra. Tranquilo? Certo? Então não tem uma fórmula. É isso aqui que vai dar certo. Mas qualquer que seja a argumentação, o que eu quero destacar é que ela tem que ser precedida de uma problematização. Entendeu? Esse é o ponto principal. Tranquilo? Certo? Tá? E aquela forma de ficar procurando casas decimais é uma problematização possível. Tá legal? E eu acho que não só ela é possível, como ela é bem acessível. Né? Do aluno ficar fazendo conta não é uma coisa que eles não vão entender. Beleza? Certo? Mas então, antes da gente parar com o intervalo, então o que vai acontecer? Uma vez tendo constatado isso, a gente já sabe que aí tem os teoremas de Pitágoras também, que eu, como eu falei, eu acho que é uma ordem errada, tá? Mas a gente já sabe que isso aqui mede raiz de 2, certo? Beleza? E a gente já sabe que raiz de 2 não é racional, certo? Então a gente pode pegar essa diagonal, cuja medida a gente já sabe que não é racional, e e descer, né? Marcar isso aqui na reta, certo? Então, isso vai cair num ponto que não está etiquetado com nenhuma fração. Beleza? Certo? Qual é a conclusão disso? Se a gente pegar a reta numérica e nessa reta marcar todas as frações, essa reta terá buracos. Certo? Beleza? Ou nos termos matemáticos que são usados. Essa reta será incompleta. Tranquilo? Então, a construção formal dos números reais consiste em completar os números racionais. Certo? E daí vem a questão vem aquela fala, né, do corpo ordenado completo. Beleza? A gente vai pegar os números racionais e completar. A interpretação disso, que é da onde vem essa palavra completo, é essa interpretação da reta. Se a gente pegar uma reta, pensando o que é essa reta para mim? A reta é um lugar onde eu posso representar todas as medidas possíveis. Aí eu falo, raiz de 2 é uma medida, certo? Mas se eu marcar todos os números racionais nessa reta, o lugar da reta no qual raiz de 2 cairá, não é nenhum ponto que vai estar marcado anteriormente. Beleza? Então, como eu rotulo esse ponto? Tá? Então, esse é o procedimento, beleza, de completamento dos números racionais, que corresponde à construção formal dos números reais. Tá legal? E o Dedekind propõe uma construção para isso, que a gente vai falar na volta do intervalo, que muitos argumentos que é inspirada em Eudoxo. Tá legal? Por meio daquilo que ele chama cortes de Dedekind. Né? E corte de Dedekind é exatamente o que eu estou dizendo. Eu vou cortar a reta em duas. E aí tem outras construções equivalentes. Né? Tem sequência de Cauchy, tem axioma do Supremo. A gente vai falar sobre isso de agora em diante. Vitor,
por que eu falo que os racionais, acho que ouvi o que você falou, né? Por que os racionais eles são densos na reta? Densos porque basicamente entre dois racionais sempre tem outro. E os irracionais também. Então essa é a dificuldade. Exatamente essa é uma dificuldade. Porque repara, os racionais são densos. Por que os racionais são densos? Se eu tenho duas frações marcadas na reta, certo? Aqui tem uma tensão, né? Se eu tenho duas frações marcadas na reta, eu posso marcar uma fração no meio. Que é, por exemplo, a média aritmética. A média aritmética em duas frações é uma fração. Então eu posso marcar no meio. Então eu marco a média aritmética, posso pegar a média aritmética da média aritmética, posso marcar no meio. Certo? Beleza? Isso significa que em qualquer intervalinho pequeno que eu pegar na reta vão ter infinitos números racionais ali dentro. Eu posso sempre ir marcando. Beleza? Então, por um lado, isso é uma coisa que é, tipo assim, é tão contra-intuitivo quanto eu dizer que existem grandezas que não são comensuráveis. Porque se eu for marcando todos os números racionais, como eles são densos, isso pode causar a impressão de que eu vou preencher a reta. Só que eu não vou. Certo? Então eles são densos, mas ainda sobra um monte de buraco. Né? E denso quer dizer isso, né? Qualquer pedacinho aqui que eu pegar, vou desenhar um pedacinho aqui minúsculo. Certo? Se eu pegar esse pedacinho minúsculo e der um zoom no meio, dentro desse pedacinho minúsculo, eu vou encontrar infinitos números racionais. Certo? Então a densidade é isso. Beleza? Certo? Qualquer pedaço que eu encontrar tem um número racional ali dentro. Não só um, como infinitos. Então se pensar por esse lado, né, parece que eles vão preencher a reta inteira. Então a dificuldade aqui, isso é difícil mesmo, é você entender que denso não é necessariamente completo. Ele pode ser denso e ainda sobrar um monte de buraco. Beleza? Certo? Então, meia hora de intervalo. Valeu.